Marina Silveira sempre acreditou que o destino tinha um jeito peculiar de mudar nossas vidas quando menos esperávamos. Aos 32 anos, bióloga dedicada ao estudo de ecossistemas fluviais, ela encontrava paz nas águas do rio Paraíba, que serpenteava preguiçosamente pela região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Seu marido, Pedro Henrique, um fotógrafo de natureza de 35 anos, compartilhava sua paixão pelo meio ambiente, ainda que preferisse registrar suas belezas através das lentes de sua inseparável câmera. Naquela manhã de sábado, o céu pintava-se de um azul intenso, praticamente sem nuvens, prometendo um dia perfeito para a atividade que tanto amavam, explorar os recantos do rio em seu caiaque duplo. Era um ritual que mantinham há 5 anos, desde que se conheceram durante um projeto de preservação ambiental na região. "O rio está diferente hoje", comentou Marina, ajustando o colete salva-vidas laranja, enquanto observava as águas que corriam com mais força que o habitual. As chuvas dos últimos dias haviam aumentado consideravelmente o volume do rio, criando pequenos redemoinhos em alguns trechos. Pedro, terminando de guardar seu equipamento fotográfico em uma bolsa impermeável, sorriu para a esposa. "Mais um motivo para sermos cautelosos. Podemos explorar os trechos mais tranquilos." Seu tom de voz carregava aquela serenidade que Marina tanto admirava, uma das muitas qualidades que a fizeram se apaixonar por ele. O casal iniciou sua jornada sob o olhar atento de João, o veterano instrutor do clube de canoagem local. "Fiquem atentos aos sinais do rio", alertou ele, conhecedor das armadilhas que as águas aparentemente tranquilas podiam esconder. Marina e Pedro acenaram em concordância, remando em sincronia perfeita, fruto de anos de prática conjunta. À medida que avançavam rio abaixo, a paisagem se transformava. As margens urbanas davam lugar a uma vegetação mais densa, com árvores centenárias debruçando-se sobre as águas, criando um túnel natural de galhos e folhas. O som da cidade foi substituído pelo canto dos pássaros e pelo suave murmurar das águas. Marina estava fotografando mentalmente cada detalhe para seu próximo relatório de pesquisa, quando um ruído diferente chamou sua atenção. Entre o barulho da correnteza e o canto dos pássaros, algo parecia destoar. Pedro também percebeu, diminuindo o ritmo das remadas. "Você está ouvindo isso?", perguntou Marina, inclinando-se levemente para frente no caiaque. O som, ainda distante, era agudo e intermitente, quase como um choro. Seu coração acelerou, uma mistura de curiosidade e apreensão tomando conta de seus pensamentos. Foi então que avistaram algo incomum flutuando alguns metros à frente. Uma bolsa de viagem azul marinho, aparentemente nova, balançava na correnteza, presa entre alguns galhos que se projetavam da margem. O som ficava mais nítido à medida que se aproximavam, e agora não havia dúvidas. Eram choros, vários deles, vindos de dentro da bolsa. "Pedro, precisamos chegar até lá!", exclamou Marina, seu instinto protetor falando mais alto que a prudência. O marido, entretanto, avaliava a situação com olhos experientes. A correnteza naquele trecho estava mais forte, e os galhos submersos representavam um risco real para o caiaque. "Vamos ter que ser estratégicos", respondeu ele, já calculando a melhor rota. "Se formos direto, a correnteza pode nos virar. Precisamos contornar aquela curva e usar aquele banco de areia como apoio." Enquanto planejavam o resgate, outro caiaque surgiu na curva do rio. Nele, Ana Clara e Ricardo, um casal de médicos que frequentemente praticava canoagem nos fins de semana, aproximavam-se da situação. O destino, mais uma vez, parecia ter orquestrado aquele encontro perfeitamente. "Vocês também ouviram?", gritou Ana Clara, sua voz carregada de preocupação. Marina acenou afirmativamente, e rapidamente os 4 canoístas começaram a elaborar um plano de resgate. O tempo era crucial, e os choros vindos da bolsa pareciam ficar mais fracos a cada minuto. O que começou como um tranquilo passeio de sábado estava prestes a se transformar em uma missão de resgate, que mudaria para sempre as vidas de Marina e Pedro. O rio, testemunha silencioso de tantas histórias, preparava-se para revelar mais um de seus mistérios, enquanto o sol da manhã continuava sua jornada pelo céu, alheio ao drama que se desenrolava em suas águas.
A operação de resgate exigia precisão milimétrica. Pedro e Ricardo posicionaram seus caiaques estrategicamente, formando um ângulo que permitiria a Marina e Ana Clara alcançarem a bolsa sem serem arrastadas pela correnteza. O som dos filhotes, cada vez mais débil, acelerava os corações dos quatro. Vamos precisar ancorar os caiaques, sugeriu Ricardo, tirando de seu equipamento uma corda de segurança. Como médico do pronto-socorro, estava acostumado a tomar decisões rápidas em situações de emergência. Pedro, podemos usar aquele tronco como ponto de apoio. Marina observava a bolsa azul marinho balançando perigosamente entre os galhos. Seus anos de experiência no rio lhe diziam que a situação era mais complexa do que parecia. A correnteza formava um redemoinho traiçoeiro próximo aos galhos, e um movimento em falso poderia resultar em um acidente. Ana Clara, com sua experiência em pediatria, não conseguia conter a angústia. Os sons estão ficando mais fracos. Precisamos agir agora. Sua voz tremia, mas suas mãos permaneciam firmes no remo. Com os caiaques devidamente ancorados, Marina e Ana Clara iniciaram a aproximação. Pedro registrava tudo com sua câmera à prova d'água, documentando cada momento daquela operação inusitada. A água gelada respingava em seus rostos, lembrando-os da temperatura que aqueles pequenos seres dentro da bolsa deviam estar enfrentando. Quase lá, sussurrou Marina, esticando-se ao máximo enquanto Ana Clara segurava firmemente sua cintura. Os dedos de Marina roçaram o tecido encharcado da bolsa duas vezes. Na terceira tentativa, conseguiu agarrar uma das alças. O momento seguinte pareceu acontecer em câmera lenta. Ao puxar a bolsa, o peso inesperado quase desequilibrou o caiaque. Ricardo rapidamente jogou outra corda, que Marina habilmente agarrou, permitindo que eles puxassem o caiaque de volta a uma posição mais segura. Finalmente, com a bolsa a bordo, Marina abriu o zíper com dedos trêmulos. 6 pequenos filhotes, que não deviam ter mais que algumas semanas de vida, tremiam de frio, amontoados uns sobre os outros. Eram de raças diferentes, o que tornava aquela situação ainda mais intrigante. Precisamos aquecê-los imediatamente, comandou Ana Clara, já tirando seu casaco térmico para envolver os filhotes. Há uma clínica veterinária a cerca de 2 quilômetros daqui, próxima ao clube de canoagem. Pedro e Ricardo começaram a remar de volta, agora com uma urgência renovada. Marina segurava os filhotes junto ao corpo, tentando transmitir-lhes calor, enquanto Ana Clara verificava cada um deles com seu olhar clínico. Como alguém pode fazer algo assim? Questionou-se Marina em voz alta, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Um dos filhotes, um pequeno vira-lata caramelo, abriu os olhos brevemente, soltando um gemido fraco que partiu seu coração. Durante o retorno, encontraram João, o instrutor, que imediatamente acionou seu rádio comunicador para alertar a clínica veterinária sobre a emergência. A notícia do resgate começava a se espalhar pela margem do rio, atraindo olhares curiosos e preocupados dos frequentadores do clube. Dr. Miguel já está esperando por vocês, informou João quando chegaram ao pier. Ele é o melhor veterinário da região, especialista em casos emergenciais. O grupo se dividiu rapidamente. Ana Clara e Ricardo seguiram para a clínica com os filhotes em seu carro, que estava estacionado próximo ao clube, enquanto Marina e Pedro se encarregaram de guardar os equipamentos e a misteriosa bolsa azul, que poderia conter pistas sobre os responsáveis por aquele ato. Enquanto organizavam tudo, Marina notou algo que havia escapado durante o resgate. Um pequeno bordado na lateral da bolsa, parcialmente apagado pela água, mas ainda legível. Pousada Vale Encantado, leu ela em voz baixa, trocando um olhar significativo com Pedro. O sol já estava alto no céu quando finalmente entraram em seu carro para seguir até a clínica. O que começou como um resgate estava se transformando em algo maior, uma história que precisava ser investigada. Marina sabia, por sua experiência com a natureza, que nada acontecia por acaso no rio. Aquele encontro estava destinado a revelar muito mais do que apenas um caso isolado de abandono. Precisamos descobrir quem está por trás disso, disse Pedro ligando o carro. Marina assentiu, sua mente já trabalhando nas possíveis conexões. A pousada Vale Encantado
seria apenas o começo de uma investigação que prometia revelar uma trama muito mais complexa do que eles poderiam imaginar. A clínica veterinária do Dr. Miguel Andrade era conhecida em toda a região por seu atendimento humanizado. Quando Marina e Pedro chegaram, encontraram Ana Clara e Ricardo na recepção, ambos ainda agitados com os acontecimentos da manhã. O ambiente asséptico e organizado contrastava com a aventura que tinham vivido minutos antes no Rio. Os filhotes já estão sendo atendidos, informou Ana Clara, passando as mãos nervosamente pelos cabelos ainda úmidos. O doutor Miguel disse que chegaram em tempo. Alguns minutos a mais. Sua voz falhou, deixando a frase incompleta. A recepcionista, Dona Zuleide, uma senhora de seus 60 anos que trabalhava na clínica desde sua inauguração, observava o grupo com interesse. Em 15 anos de trabalho aqui, nunca vi nada parecido, comentou ela, ajustando os óculos de armação colorida. Mas não é a primeira vez que recebemos animais resgatados do Rio. Aquela informação fez Marina erguer a cabeça bruscamente. Como assim não é a primeira vez? Antes que Dona Zuleide pudesse responder, Dr. Miguel apareceu no corredor, seu jaleco branco impecável contrastando com a expressão preocupada em seu rosto. Vocês podem me acompanhar até minha sala? Convidou ele, gesticulando para o grupo. Precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. O consultório do doutor Miguel era acolhedor, com paredes decoradas com fotos de animais e seus tutores felizes. Uma estante repleta de livros veterinários ocupava uma parede inteira, revelando sua dedicação constante ao estudo e atualização. Primeiro quero parabenizá-los pelo resgate, começou ele, sentando-se atrás de sua mesa de madeira maciça. Os 6 filhotes estão respondendo bem ao tratamento. São 3 fêmeas e 3 machos, com aproximadamente 5 semanas de vida. O interessante é que são de ninhadas diferentes. Pedro, que havia trazido a bolsa azul encontrada no rio, colocou-a sobre a mesa do veterinário. Encontramos esta identificação, disse ele, apontando para o bordado da pousada Vale Encantado. Pode nos ajudar de alguma forma? O Dr. Miguel ajustou os óculos, examinando o bordado com atenção. Seu semblante mudou sutilmente, como se aquela informação confirmasse algo que já suspeitava. Nos últimos 6 meses, recebi outros casos de animais resgatados do rio. Não apenas filhotes, mas também adultos, sempre próximos àquela região onde vocês estavam hoje. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como bióloga, conhecia bem os padrões da natureza e aquilo definitivamente não era coincidência. Por que não denunciou isso antes? Fiz várias denúncias, respondeu o veterinário, abrindo uma gaveta e retirando uma pasta grossa. Mas sem provas concretas ou testemunhas, as investigações não avançaram. Hoje, com vocês como testemunhas e esta bolsa como evidência, finalmente temos algo concreto. Ana Clara, que mantinha seu instinto médico sempre alerta, percebeu algo mais na expressão do veterinário. Tem mais alguma coisa, não tem, doutor? Dr. Miguel suspirou profundamente antes de continuar. A pousada Vale Encantado fica próxima a uma área de preservação ambiental. Nos últimos meses, têm surgido rumores sobre um suposto canil clandestino na região. Pessoas relatam ouvir latidos durante a noite, mas quando as autoridades aparecem, nunca encontram nada. Ricardo, que até então estava em silêncio, manifestou-se. Como médico do pronto-socorro, já atendi alguns funcionários da pousada. Sempre me pareceu um lugar normal, bem administrado. As aparências enganam, respondeu o veterinário, folheando alguns documentos em sua pasta. Vejam isso. Ele espalhou sobre a mesa várias fotos de outros animais resgatados nos últimos meses, todos encontrados nas proximidades do mesmo trecho do rio. Marina examinou as fotos com seu olhar analítico de pesquisadora. Há um padrão aqui, murmurou ela, organizando as imagens por data e localização. Todos os resgates aconteceram em dias de chuva forte, quando o rio está mais cheio. Exatamente, confirmou o Dr. Miguel. Quem quer que esteja fazendo isso, escolhe dias específicos quando há menos pessoas circulando pela região e o rio pode levar as evidências para longe. Pedro, que havia permanecido pensativo, finalmente se manifestou. E se fizéssemos nossa própria investigação?
Marina conhece cada centímetro daquele rio. Eu tenho experiência com fotografia de vigilância e temos 2 médicos que podem nos dar suporte. O veterinário olhou para o grupo com uma mistura de esperança e preocupação. Seria arriscado, mas com o apoio adequado das autoridades, talvez seja a nossa chance de acabar com isso de uma vez por todas. Um latido alegre vindo do corredor interrompeu a conversa. A assistente do Dr. Miguel, Júlia, apareceu na porta com um dos filhotes resgatados nos braços, o pequeno vira-lata caramelo que havia chamado a atenção de Marina durante o resgate. Ele já está muito melhor, sorriu Júlia, permitindo que o filhote lambesse seu rosto. E parece que encontrou sua fã número 1. Marina levantou-se instintivamente, aproximando-se do filhote que imediatamente estendeu a patinha em sua direção. Naquele momento, algo mudou em seu olhar. Não era mais apenas uma questão de investigação científica ou justiça. Era sobre proteger aqueles que não podiam se defender sozinhos. "Quando começamos?", perguntou ela, sem tirar os olhos do filhote. O grupo trocou olhares determinados, sabendo que estavam prestes a embarcar em uma jornada muito maior do que um simples resgate de caiaque. O plano começou a tomar forma na manhã seguinte, quando Marina e Pedro se reuniram com Ana Clara e Ricardo em um café discreto no centro da cidade. O local, praticamente vazio naquele domingo chuvoso, oferecia a privacidade necessária para discutirem os próximos passos. "Consegui algumas informações sobre a pousada Vale Encantado", disse Ricardo, deslizando um tablet sobre a mesa. "Foi comprada há 8 meses por uma empresa chamada Green Valley Investments. Antes disso, pertencia a uma família tradicional da região, os Mendonça." Marina estudou os documentos exibidos na tela enquanto mexia distraidamente seu café com canela. "Interessante. O início dos casos de abandono coincide aproximadamente com a mudança de proprietários." Ana Clara, que havia passado a noite pesquisando em grupos de proteção animal da região, acrescentou: "Descobri mais algo preocupante. Nos últimos meses, houve um aumento significativo de pessoas procurando por animais perdidos num raio de 50 quilômetros da pousada." Pedro, que mantinha sua câmera sempre por perto, mostrou algumas fotos que havia tirado durante o resgate. "Olhem isso", apontou para um detalhe ampliado da bolsa azul. "Há um código de série parcialmente visível na etiqueta. Consegui rastrear. É parte de um lote vendido exclusivamente para hotéis e pousadas da região." "Precisamos de mais provas concretas", ponderou Marina. Anos de pesquisa científica moldando seu pensamento metodológico. "Sugiro começarmos mapeando a área. Como bióloga, posso justificar minha presença na região com um estudo sobre a fauna local." Ricardo concordou, acrescentando: "Ana Clara e eu podemos ajudar nos finais de semana. Como médicos, temos acesso a equipamentos que podem ser úteis, como câmeras térmicas portáteis do hospital." "Já tenho uma ideia." Pedro abriu seu notebook, mostrando um mapa detalhado da região. "Podemos instalar câmeras de trilha em pontos estratégicos. São discretas, resistentes à água e ativadas por movimento." Enquanto discutiam, Júlia, a assistente do Dr. Miguel, entrou no café. Não era coincidência. Haviam combinado sua participação na reunião. Como moradora antiga da região, seu conhecimento seria valioso. A antiga proprietária da pousada, Dona Carmen Mendonça, ainda mora na cidade, informou Júlia, juntando-se ao grupo. Ela não vendeu a propriedade por vontade própria. Havia dívidas, e a Green Valley ofereceu uma proposta que não pôde recusar. Marina fez anotações rápidas em seu caderno de campo. "Precisamos conversar com Dona Carmen. Ela deve conhecer cada centímetro daquela propriedade." "Tem mais", continuou Júlia, baixando a voz. "Meu irmão trabalha na prefeitura, no setor de obras. A Green Valley solicitou várias licenças para reformas nos últimos meses, incluindo construções subterrâneas, supostamente para um novo sistema de água." Pedro e Marina trocaram olhares significativos. Construções subterrâneas explicariam por que as fiscalizações nunca encontravam nada suspeito. "Precisamos ser extremamente cautelosos", alertou Ana Clara. "Se realmente existe uma operação ilegal, as pessoas envolvidas devem ter influência e recursos." Ricardo pegou seu celular, mostrando uma notícia recente.
A pousada está organizando um evento de final de semana para empresários da região. Seria uma oportunidade perfeita para uma investigação mais próxima. Posso me oferecer para fotografar o evento, sugeriu Pedro. Tenho experiência com eventos sociais. Não levantaria suspeitas. Marina completou o raciocínio. E eu posso acompanhá-lo como assistente. Isso nos daria liberdade para circular pela propriedade. Júlia remexeu em sua bolsa, retirando um envelope. Dr. Miguel pediu para entregar isso a vocês. São os resultados dos exames dos filhotes resgatados. Há algo intrigante. Todos apresentam o mesmo padrão de vacinas e medicamentos no organismo, sugerindo que vieram do mesmo local. O grupo passou as 2 horas seguintes elaborando um plano detalhado. Definiram pontos estratégicos para monitoramento, estabeleceram códigos de comunicação e criaram uma linha do tempo para a investigação. Não podemos esquecer nosso objetivo principal, lembrou Marina, sua voz carregada de determinação. Não é apenas sobre descobrir os responsáveis, mas também sobre prevenir que mais animais sofram. Quando deixaram o café, a chuva havia dado uma trégua e um arco-íris se formava no horizonte. Era como se a natureza estivesse mandando um sinal de esperança. O grupo se despediu com a certeza de que haviam dado o primeiro passo em uma jornada que exigiria coragem, inteligência e, acima de tudo, cuidado. Marina e Pedro, voltando para casa, pararam brevemente na clínica veterinária para visitar os filhotes resgatados. O pequeno vira-lata caramelo, agora mais forte, recebeu-os com um abanar de rabo entusiasmado. Era um lembrete vivo do motivo pelo qual estavam se arriscando naquela investigação. O final de semana do evento na pousada Vale Encantado chegou mais rápido do que esperavam. Marina ajustava o colarinho de sua camisa preta, uniforme padrão de assistente de fotografia, enquanto Pedro verificava seus equipamentos pela 3ª vez. A van que os transportava subia a estrada sinuosa que levava à propriedade. A pousada era uma construção imponente em estilo colonial, com jardins meticulosamente mantidos e uma vista privilegiada para o vale. À primeira vista, nada denunciava as suspeitas que carregavam. Vários carros de luxo já ocupavam o estacionamento, indicando que os convidados importantes haviam chegado. Lembre-se, sussurrou Pedro, ajustando sua câmera principal. Precisamos parecer absolutamente profissionais. Você cuida dos equipamentos de apoio enquanto fotografa os convidados. Marina assentiu, carregando uma bolsa com lentes e flashes extras. Na verdade, alguns daqueles equipamentos eram especialmente modificados, cortesia de um amigo de Ricardo que trabalhava com tecnologia. Pequenas câmeras camufladas e sensores de movimento discretamente instalados registrariam muito mais que sorrisos e brindes. Sandra Chen, a nova gerente da pousada, veio recebê-los. Era uma mulher elegante, com traços orientais e um sorriso perfeitamente ensaiado. Sejam bem-vindos. Podem começar pelo salão principal, onde será a recepção. Depois teremos atividades nos jardins. Enquanto Pedro iniciava seu trabalho fotografando os convidados que chegavam, Marina observava atentamente os funcionários. Havia algo mecânico em seus movimentos, como se estivessem constantemente sendo vigiados. Próximo à cozinha, notou uma porta com sistema de segurança eletrônico, incomum para uma área de serviço. Com licença, uma voz idosa chamou sua atenção. Marina virou-se para encontrar uma senhora elegante, que reconheceu imediatamente das fotos que haviam pesquisado. Dona Carmen Mendonça. Você poderia me ajudar com isto? A antiga proprietária segurava uma bolsa que aparentemente havia se rompido. Marina aproveitou a oportunidade. Enquanto ajudava a senhora a recolher seus pertences, Dona Carmen sussurrou. Sei quem vocês são. Júlia me contou. Encontre-me no Jardim das Orquídeas em 1 hora. O coração de Marina acelerou, mas ela manteve a compostura, apenas assentindo discretamente. Voltou às suas atividades, agora ainda mais atenta aos detalhes ao seu redor. Notou câmeras de segurança em ângulos estratégicos e funcionários que pareciam mais interessados em vigiar do que servir. Pedro, entre uma foto e outra, conseguia capturar imagens das áreas mais reservadas da pousada. Seu olhar profissional identificou detalhes suspeitos,
marcas recentes de pneus em uma trilha supostamente abandonada, janelas com grades em áreas de serviço, movimentação constante de funcionários em direção a uma área restrita dos fundos da propriedade. Uma hora depois, conforme combinado, Marina encontrou uma brecha para se dirigir ao Jardim das Orquídeas, um espaço mais reservado e claramente negligenciado desde a venda da pousada. Dona Carmen já a esperava, sentada em um banco de pedra parcialmente coberto por trepadeiras. Minha família cuidou desta pousada por 3 gerações, começou a senhora, sua voz carregada de pesar. Quando fui forçada a vender, sabia que algo estava errado. A Green Valley não estava interessada no negócio hoteleiro. Eles queriam a localização, o isolamento. Marina escutava atentamente, fingindo fotografar as orquídeas. A senhora notou algo específico? As reformas começaram imediatamente após a venda. Construíram um novo anexo, supostamente para ampliar a área de lazer. Mas os barulhos começaram logo depois, principalmente à noite. Dona Carmen hesitou, olhando ao redor antes de continuar. E aos porões. Esta pousada sempre teve adegas subterrâneas, construídas pelos portugueses. Mas eles expandiram tudo, criaram novos túneis. Um ruído de passos fez as 2 mulheres se calarem instantaneamente. Sandra Chen apareceu no jardim, seu sorriso profissional ainda no lugar. Ah, estão aqui. Dona Carmen, não sabia que a senhora viria. Que surpresa, agradável. O tom forçadamente cordial não enganou ninguém. Marina percebeu a tensão no ar e rapidamente improvisou. Estava fotografando as orquídeas para o catálogo do evento. Dona Carmen gentilmente me explicava sobre algumas espécies raras. Sandra assentiu, mas seus olhos revelavam desconfiança. O coquetel principal vai começar. Precisamos de fotos de todos os convidados. Era uma ordem disfarçada de pedido. Quando Marina retornou ao salão principal, percebeu que Pedro havia conseguido se aproximar da área restrita, fotografando aparentemente os jardins, mas na verdade registrando detalhes importantes da estrutura. O evento continuava, com empresários e políticos locais conversando animadamente, completamente alheios à verdadeira natureza daquele lugar. À medida que a tarde avançava, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Cada detalhe observado, cada informação sussurrada por Dona Carmen, cada imagem capturada por Pedro, tudo apontava para algo muito maior do que haviam imaginado inicialmente. O sol começava a se pôr quando Marina notou um detalhe crucial. Em intervalos regulares, uma van branca sem identificação entrava e saía da propriedade pelo acesso de serviço, sempre com as janelas escurecidas. Era hora de ampliar a investigação. Na semana seguinte ao evento, o grupo se reuniu no consultório do Dr. Miguel para analisar as evidências coletadas. As fotos de Pedro, organizadas metodicamente, revelavam um padrão inquietante de movimentações na pousada. Marina havia mapeado cada entrada e saída da misteriosa van branca, enquanto Ana Clara e Ricardo contribuíram com informações obtidas através de seus contatos no hospital. Olhem isso, apontou Pedro, ampliando uma imagem na tela de seu laptop. Estas marcas no solo próximo ao anexo novo são características de obras recentes e vejam, há um padrão de ventilação que não faz sentido para uma construção comum. Marina complementou. Dona Carmen me passou plantas antigas da pousada. Os túneis originais não chegavam até essa área. Algo foi expandido ali, e de forma significativa. Consegui algo interessante, interrompeu Júlia, entrando na sala com uma pasta. Meu irmão da prefeitura localizou as plantas das reformas recentes. Oficialmente, são apenas ampliações para a área de lazer, mas os cálculos de material de construção não batem. Pediram concreto suficiente para uma estrutura muito maior. Ana Clara, que analisava os resultados dos exames dos filhotes resgatados, fez uma descoberta importante. Todos os filhotes apresentam o mesmo padrão de vacinas, mas olhem, são vacinas importadas, de um laboratório específico. Consegui rastrear. Só 3 clínicas na região têm autorização para usar esse tipo de vacina. E uma dessas clínicas, completou o doutor Miguel, pertence ao mesmo grupo empresarial da Green Valley Investments. Ricardo,
que mantinha contato com alguns funcionários do pronto-socorro que eram pacientes seus, compartilhou. 3 ex-funcionários da pousada procuraram atendimento nos últimos meses com o mesmo padrão de sintomas. Problemas respiratórios consistentes com exposição prolongada a ambientes subterrâneos mal ventilados. Marina sentiu um arrepio ao conectar os pontos. Eles estão usando os túneis antigos e as novas construções para algo muito maior do que imaginávamos. A van branca, as entregas noturnas, os latidos. Precisamos de provas concretas, ponderou Pedro. Fotos e depoimentos são importantes, mas necessitamos flagrar algo em andamento. Foi quando Júlia, que estivera quieta por alguns minutos, falou: talvez eu tenha uma solução. Minha prima trabalha com serviço de limpeza terceirizado e conseguiu uma vaga na pousada. Ela começa na próxima semana. O grupo passou as horas seguintes elaborando um plano meticuloso. Marina usaria seus conhecimentos do Rio e da região para mapear possíveis rotas de fuga e pontos de vigilância. Pedro prepararia equipamentos de monitoramento mais sofisticados. Ana Clara e Ricardo organizariam uma equipe de suporte médico veterinário para qualquer emergência. Tem mais uma coisa, acrescentou o Dr. Miguel, abrindo uma gaveta de seu arquivo. Recebi uma visita interessante ontem. Uma funcionária antiga da pousada, que trabalhou lá antes da venda. Ela manteve um diário com anotações sobre mudanças suspeitas, que começaram antes mesmo da venda ser concluída. O diário revelava que a Green Valley havia começado a fazer modificações discretas na propriedade meses antes da compra oficial, aproveitando-se das dificuldades financeiras dos Mendonça. Pequenas reformas aqui e ali, sempre em áreas pouco visíveis, preparando o terreno para algo maior. Precisamos agir logo, urgiu Marina. Cada dia que passa é mais um dia de possível sofrimento para esses animais. O grupo definiu que a operação principal aconteceria em 2 semanas, tempo suficiente para que a prima de Júlia se familiarizasse com a rotina da pousada e mapeasse os horários mais vulneráveis. Pedro instalaria câmeras de vigilância em pontos estratégicos do Rio, aproveitando sua suposta pesquisa fotográfica da fauna local como cobertura. Enquanto finalizavam os preparativos, um latido familiar ecoou pelo corredor da clínica. O pequeno vira-lata caramelo, agora recuperado e mais forte, entrou correndo na sala, seguido por outros 2 filhotes resgatados. Sua presença era um lembrete vivo do motivo de toda aquela mobilização. Marina se abaixou para fazer carinho nos filhotes, seu olhar encontrando o de Pedro. Não precisavam de palavras para expressar sua determinação. O próximo passo seria decisivo e não havia margem para erros. A verdade sobre a pousada Vale Encantado estava prestes a vir à tona. E com ela, a esperança de acabar com um esquema que havia permanecido nas sombras por tempo demais. A lua crescente iluminava parcialmente o vale quando a operação teve início. Após 2 semanas de preparação meticulosa, cada membro do grupo estava em posição. Marina e Pedro ocupavam um ponto de observação estratégico próximo ao rio, camuflados pela vegetação densa. Ana Clara e Ricardo aguardavam em uma van equipada com equipamentos médicos, estacionada discretamente em uma estrada secundária. Posição 1 confirmada, sussurrou Marina pelo rádio comunicador, observando através de um equipamento de visão noturna. A prima de Júlia, que haviam apelidado de informante, havia confirmado que às terças-feiras, após as 23 horas, ocorria a maior movimentação nos túneis. Pedro ajustava sua câmera especial com sensor infravermelho quando a familiar van branca apareceu na estrada de terra que levava aos fundos da pousada. Movimento na entrada sul, alertou ele, começando a registrar tudo. Através das câmeras previamente instaladas, puderam observar um padrão incomum de movimentação. Funcionários que nunca apareciam durante o dia emergiam das sombras, coordenando uma operação que parecia bem ensaiada. A informante havia conseguido plantar pequenos microfones em pontos estratégicos, permitindo que o grupo captasse fragmentos de conversas. Carregamento especial hoje, disse uma voz masculina. O comprador chinês está esperando a confirmação. Marina sentiu seu coração acelerar.
As suspeitas sobre um esquema internacional começavam a se confirmar. Pedro continuava fotografando metodicamente, registrando rostos, placas, horários. Cada detalhe poderia ser crucial. Foi quando algo inesperado aconteceu. Um dos funcionários novos, aparentemente desinformado sobre os procedimentos, abriu a porta errada do anexo. Por alguns segundos, antes que alguém pudesse impedir, o som de dezenas de latidos preencheu o ar noturno. "Meu Deus", murmurou Marina, ajustando seu equipamento de visão noturna. Através de uma fresta na construção, era possível ver fileiras de baias improvisadas. São muito mais do que imaginávamos. Pedro transmitia as imagens em tempo real para um servidor seguro. "Estou vendo pelo menos 3 níveis diferentes de construção subterrânea", observou ele, usando uma câmera térmica especial. "O calor corporal dos animais está criando um padrão visível." A informante conseguiu se aproximar o suficiente para captar mais detalhes da conversa. Planos de transporte, rotas de distribuição, valores negociados. Cada palavra gravada era uma peça adicional no quebra-cabeça que vinham montando. Ana Clara e Ricardo, monitorando tudo da van, mantinham contato com uma equipe de resgate animal de prontidão. "Temos 3 clínicas preparadas para receber emergências", confirmou Ana Clara. "E o Dr. Miguel está coordenando uma rede de lares temporários." A operação continuou por mais 2 horas, documentando cada movimento, cada conversa, cada evidência do esquema. Marina observava tudo com um misto de horror e determinação. O plano era coletar evidências suficientes para garantir que, quando as autoridades interviessem, não houvesse como escapar. Foi quando notaram uma movimentação diferente. Sandra Chen chegou em seu carro importado, acompanhada por 2 homens em trajes executivos. "São eles", sussurrou a informante pelo rádio, "os verdadeiros donos da operação." Pedro conseguiu capturar imagens claras dos 3 conversando, gesticulando em direção aos túneis, claramente discutindo detalhes do negócio. Marina ativou o gravador de alta precisão, captando fragmentos reveladores da conversa. "O laboratório na China está satisfeito com os últimos espécimes", disse um dos executivos. "Querem triplicar o pedido para o próximo mês." A dimensão da operação começava a se revelar. Não era apenas um caso de abandono de animais. Era uma rede internacional de tráfico, usando os túneis da pousada como centro de operações para algo muito maior. Marina sentiu uma gota de suor frio descer por sua testa. As evidências que estavam coletando eram muito mais graves do que haviam imaginado inicialmente. Pedro continuava fotografando metodicamente, suas mãos firmes apesar da tensão do momento. "Acho que temos o suficiente", murmurou ele após mais alguns minutos. "Precisamos sair antes que..." Um latido agudo cortou o ar, seguido por outros. Algo havia agitado os animais nos túneis. Sandra Chen e os executivos pararam sua conversa, alertas. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Marina e Pedro trocaram olhares tensos. A noite ainda não havia acabado, e as revelações mais impactantes estavam prestes a emergir das sombras da pousada Vale Encantado. O latido que cortou o silêncio da noite foi como o estopim de uma reação em cadeia. Sandra Chen e os executivos rapidamente se dirigiram para o interior do anexo, enquanto os funcionários corriam em todas as direções, numa tentativa desesperada de conter o que quer que estivesse acontecendo nos níveis subterrâneos. Marina e Pedro permaneceram imóveis, seus corações batendo acelerados. Cada segundo era crucial. Cada imagem capturada poderia ser a prova definitiva que precisavam. A informante havia se posicionado estrategicamente próxima a uma saída de emergência, pronta para fornecer mais detalhes. "Estão tentando transferir os animais para outro local", sussurrou a informante pelo comunicador. "Ouvi algo sobre um plano de contingência." Pedro ajustou sua câmera, focando na movimentação frenética ao redor do anexo. "Marina, olhe ali", apontou ele para uma pequena porta lateral que se abriu. Um funcionário saiu carregando uma maleta metálica, olhando nervosamente para os lados antes de se dirigir a um veículo estacionado nas sombras. Marina rapidamente entrou em contato com Ana Clara e Ricardo. "Preparem-se."
Acho que teremos que agir mais cedo do que planejamos. Enquanto isso, dentro dos túneis o caos se instalava. Os latidos se intensificaram, ecoando pela estrutura subterrânea. A informante conseguiu se aproximar o suficiente para captar fragmentos de conversas alarmadas. "Os sedativos não estão funcionando", gritou alguém. "Precisamos evacuá-los agora." Foi nesse momento que Marina tomou uma decisão arriscada. "Pedro, vou me aproximar. Precisamos ver o que está acontecendo lá dentro." "É muito perigoso", protestou Pedro, mas já sabia que não conseguiria dissuadi-la. Com anos de experiência em trilhas e explorações, Marina se moveu silenciosamente pela vegetação, aproximando-se do anexo. Através de uma janela baixa, conseguiu vislumbrar o interior. O que viu fez seu estômago revirar. Dezenas de cães, de diversas raças e tamanhos, estavam em compartimentos improvisados. Alguns pareciam dopados, outros latiam incessantemente. Funcionários corriam de um lado para o outro tentando controlar a situação. Marina ativou seu comunicador. "Ana, Ricardo, preparem a equipe de resgate. Temos uma emergência aqui." Nesse exato momento, sirenes começaram a soar ao longe. Alguém havia alertado as autoridades. Sandra Chen e os executivos, percebendo que a situação estava fora de controle, correram para seus carros. "Agora, Pedro!" gritou Marina. Ele imediatamente acionou um dispositivo que bloqueou eletronicamente os portões da pousada, impedindo a fuga dos principais suspeitos. As próximas horas foram um turbilhão de ações. Policiais, agentes ambientais e a equipe de resgate invadiram a propriedade. Marina e Pedro, juntamente com Ana Clara e Ricardo, coordenaram o resgate dos animais, fornecendo cuidados médicos imediatos e documentando cada evidência encontrada. O amanhecer trouxe consigo a verdadeira extensão da operação criminosa. Mais de 200 cães foram resgatados, muitos deles de raças raras ou com modificações genéticas específicas. Documentos apreendidos revelaram uma rede internacional de tráfico de animais, envolvendo laboratórios clandestinos e compradores de vários países. Sandra Chen, os executivos e diversos funcionários foram detidos. A informante, cuja identidade foi preservada, forneceu depoimentos cruciais que ajudaram a desvendar toda a estrutura da organização. Dias depois, em uma coletiva de imprensa, Marina, ainda visivelmente emocionada, falou aos jornalistas: "O que descobrimos vai muito além de um caso isolado de abandono. Era uma operação sofisticada de crueldade animal e tráfico internacional. Mas hoje, graças ao esforço conjunto de muitas pessoas corajosas, podemos dizer que esses animais estão seguros." Pedro, ao seu lado, acrescentou: "As imagens e evidências que coletamos serão fundamentais para garantir que os responsáveis sejam devidamente punidos. Mas nosso trabalho não termina aqui. Há muitos animais que precisam de lares e cuidados." Nos meses que se seguiram, a história da pousada Vale Encantado ganhou repercussão nacional e internacional. O caso se tornou um marco na luta contra o tráfico de animais, inspirando mudanças na legislação e um aumento na vigilância de áreas remotas. Marina e Pedro, agora reconhecidos como heróis locais, decidiram fundar uma ONG dedicada ao resgate e proteção de animais. Ana Clara e Ricardo se juntaram à causa, oferecendo seus conhecimentos médicos para criar um centro de reabilitação para animais resgatados. O pequeno vira-lata caramelo, que havia sido o primeiro sinal de toda essa jornada, foi adotado por Marina e Pedro. Eles o chamaram de Valente, um lembrete constante da coragem necessária para enfrentar a injustiça. A pousada Vale Encantado, uma vez símbolo de segredos obscuros, foi transformada em um santuário animal, um lugar de esperança e recuperação. Os túneis que antes abrigavam sofrimento agora eram usados para estudos de comportamento animal e programas educativos. Enquanto o sol se punha sobre o vale, Marina observava os animais resgatados brincando livremente nos jardins renovados da antiga pousada. Valente, ao seu lado, abanava o rabo alegremente. Ela sorriu, sabendo que, embora houvesse ainda muito trabalho pela frente, aquele era apenas o começo de uma nova era de compaixão e justiça para os animais. O fim
pensou Marina. Não, este é apenas o começo de uma história muito maior.